Em Pernambuco, existem mais de 400 mil motocicletas circulando pelas ruas. No Brasil, esse número ultrapassa de 11 milhões. As vítimas de ocorrência de acidentes de motos chegam a ser 10 vezes maior do que em acidentes com automóveis. É sobre a epidemia da motocicleta e as consequências na saúde pública que falaremos hoje no programa Diagnóstico. Para falar sobre esse assunto, convidamos o vice-presidente do Sindicato dos Médicos e ortopedista do Hospital Getúlio Vargas, Mário Jorge Lobo. Bem-vindo ao nosso programa. Então, doutor, hoje há uma grande quantidade de motocicletas em nossas ruas. O que é que isso reflete na saúde pública? Essa situação da frota, do aumento de frota de motocicleta no estado de Pernambuco, tem nos colocado diante de uma epidemia de acidentes de moto. Nós estamos vivenciando um acréscimo significativo de pacientes politraumatizados decorrente de acidentes de moto nas nossas emergências públicas. Qual é o perfil dessas vítimas dos acidentes de moto? Infelizmente, o acidente de moto é um acidente que ocasiona um paciente politraumatizado. São aqueles pacientes que trazem, certo, por conta desse traumatismo, lesões múltiplas em seu organismo, desde lesões da calota craniana, que é o TCE, como também lesões múltiplas em membros, que são as fraturas expostas, como também lesões do tórax e do abdômen. Quanto tempo uma vítima chega a esperar nas emergências? Porque uma das principais causas da superlotação são geralmente essas vítimas, do acidente. Associado a essa situação, tá certo, das lesões múltiplas ocorridas em pacientes com acidentes de moto, com o déficit, tá certo, de assistência que existe no estado para os pacientes traumatológicos, nós temos tido uma demanda excessiva de espera desses pacientes para a primeira cirurgia e para as cirurgias decorrentes daquele traumatismo. Então, são pacientes que deveriam ser operados em 2, 3 horas de uma fratura exposta ou de uma lesão neurológica e que acabam esperando 12, 24 horas para fazer essas lesões. Por consequência, você vai ter uma situação, tá certo, de desdobramentos dessas cirurgias, onde uma só cirurgia poderia resolver a situação, passa a ter inúmeras cirurgias para tratar aquele caso. Isso acaba fazendo com que muitas vítimas fiquem com sequelas, né? Quais são essas sequelas? Isso faz com que o serviço fique estagnado, tá certo? Então, um quantitativo de cirurgia que seria necessário para atender essa demanda, passa a ser necessário mais cirurgias, pelo retardo desse tratamento. Com isso, você tem uma maior estagnação dos pacientes lá dentro. E uma maior estagnação, uma demora mais do tratamento. Com a demora do tratamento, sequela. Então nós estamos tendo uma verdadeira fábrica de sequela no estado de Pernambuco por conta dos acidentes de moto e pelo retardo do seu tratamento. Existe alguma política pública do governo ou dos municípios em tentar resolver essa situação? Nós estamos vivenciando uma abertura, uma ampliação da rede de assistência em traumatologia no estado de Pernambuco, com a abertura dos hospitais metropolitanos e com um acréscimo de leitos no Hospital Getúlio Vargas e no Hospital Otávio de Freitas. Porém, nós estamos muito aquém da necessidade. Não existe uma real política de prevenção. Nós estamos correndo para tentar tratar os pacientes. Nada está sendo feito para prevenir os acidentes de moto. Nós temos que atuar nos dois campos. Infelizmente, o estado de Pernambuco ainda não apresentou nenhuma política de prevenção. E como seria essa política de prevenção? Vocês têm alguma discussão sobre isso? Tem. Nós temos a Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Existem alguns critérios que ela colocou para a melhoria da prevenção nos acidentes de trauma. Um dos critérios é um critério bastante divulgado, que virou lei, que é o uso do capacete. Outros critérios são elementos para a moto. Existe um sistema de proteção dos membros inferiores na parte anterior da moto, que é vulgarmente conhecido como mata-cachorro. Esse sistema são barras de proteção, tá certo, que diminui a incidência de lesões mais graves nos membros inferiores. Isso deveria ser adotado, isso deveria ser lei. Mas a principal política de prevenção de acidente de moto é uma boa rede pública de transporte. É fazer com que aquela pessoa não necessite estar utilizando, e principalmente utilizando de maneira inadequada essas motos. Então são casos que você tem acidentes com 3, 4 pessoas em cima de uma moto. Isso aí é um absurdo, tá certo? E que ocorre rotineiramente. E ocorre por falta de transporte público.
E qual é a sua opinião a respeito da redução do IPI, né? O governo não previne, não investe na saúde, numa política de saúde, mas investe na redução do IPI para motos. Isso acaba aumentando e piorando mais a situação. Qual é a sua opinião a respeito? Sem dúvida, você teve uma situação de uma crise mundial, aonde uma das medidas adotadas para sair dessa crise, tá certo, do ponto de vista econômico, foi a redução de IPI, de motos, de carros e outras reduções de tarifas de impostos para poder fazer com que nós tivéssemos uma aceleração, tá certo, do consumo e aumento de emprego. Só que isso foi visto só do ponto de vista econômico, não foi visto do ponto de vista de saúde pública. E essa questão da saúde pública, sem dúvida, vai ter um reflexo também no econômico. Não se pensou que ao reduzir reduzir o IPI das motos, você vai ter um aumento da frota de motos, você vai ter um aumento de acidentes de moto. E esse aumento de acidentes de moto vai gerar sequelados que vão onerar o Estado. Não só onerar economicamente, mas onerar socialmente. Você tem que saber que esses pacientes que estão sofrendo motos são um arrimo de família, que estão deixando de trabalhar, estão deixando de sustentar, tá certo, a sua família, e que isso gera um custo, tanto econômico quanto social, muito grande para o Estado de Pernambuco. Isso não foi pensado. Falando em economia, né, a gente está na expectativa da Copa de 2014 e Pernambuco é uma das sedes. Pernambuco está preparado com infraestrutura de transporte? Como é que fica essa situação em 2014? Vamos dizer, não sou um expert na questão de transportes, tá certo? Mas o que a gente vê de notícia e o que a gente pode colocar, tá certo, é que isso é um dos pontos críticos da nossa sede aqui em Pernambuco. Não existe transporte público, não existe política de transporte público, nem para nosso dia a dia, quanto mais para uma Copa do Mundo, com a chegada de inúmeros turistas, um aumento do fluxo da necessidade desses meios, e a gente não tem nada, não vejo nada preparado, vejo projetos, mas nada em ação. Isso aí é uma situação bastante alarmante. A gente já não tem o transporte, já temos uma demanda elevada, vai chegar muito mais gente num determinado período curto, tá certo, e próximo aí para frente. E o pior, não é só não ter os transportes, nós não temos rede pública para assistir os traumatizados que vão ocorrer agora, em Puyol, ainda na situação da Copa. Isso é uma situação de alerta e é importante que os governos, tá certo, tomem pé dessa situação e que transformem essa realidade. O senhor, como médico ortopedista que diariamente lida com esses acidentes, como é o sentimento do médico lá na emergência em não conseguir dar um número de assistência máxima às vítimas? Qual é esse sentimento? O sentimento é de frustração. Nós passamos 6 anos estudando numa faculdade de medicina para nos formar, para atender bem a população. Depois de 6 anos você faz mais 3 anos em traumato-ortopedia e algumas pessoas agora 1 ou 2 anos em áreas de atuação, como cirurgia da mão, cirurgia do pé, cirurgia de coluna. Depois desse tempo todinho, 10, 12 anos de preparação, você vai para dentro de uma emergência pública e não consegue exercer plenamente sua atividade. O sentimento só pode ser de frustração. Doutor Mário, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações finais a respeito dessa epidemia de motos. Nós temos alertado a população e aos governos essa situação, dessa crise que vivenciamos de epidemia de acidente de motos. Nós já temos alertado que Pernambuco é uma fábrica de sequelados. Evidentemente que esse grito de alerta que vem sido dado, tá certo, pela Sociedade Brasileira de Traumato-Ortopedia e pelo Sindicato dos Médicos de Pernambuco, já está tendo repercussão, já está tendo uma aceitação por parte do governo. Algo já está sendo feito. A ampliação da rede de traumato-ortopedia é uma realidade, porém nós estamos correndo atrás. Estamos muito aquém ainda da necessidade do Estado. Esperamos que com essa ampla divulgação nós consigamos mudar essa realidade. Doutor Mário Jorge, obrigada pela sua presença. O programa Diagnóstico fica por aqui. Continue acessando nossos vídeos no portal do CIMEP e do CREMEP. Até a próxima semana.